na série Antropólogos que Passaram pela Ilha. Hoje nós vamos conversar com a professora Simone Maldonado. Simone, eu queria primeiro que você se apresentasse e depois nos contasse um pouco da sua trajetória acadêmica. Meu nome é Simone Carneiro Maldonado, eu sou aposentada da Universidade Federal da Paraíba, onde sempre trabalhei, sempre fui professora na juventude, professora do Estado, secundário, aquela coisa toda que a gente faz, né? E depois me tornei professora da universidade e mesmo aposentada eu continuo credenciada, continuo ministrando disciplina, orientando teses e participando de bancas. E fiz a minha graduação em História em João Pessoa, fiz mestrado em Antropologia Social na UNB e o doutorado eu fiz sanduíche. Fiz 2 anos e meio nos Estados Unidos e 2 anos e meio em Brasília, né? Sempre sobre pesca, né? Sempre tive essa... Nós acabamos nos apoderando de uma população que se apodera de nós. A verdade é essa, né? Você tem aquela ilusão que a minha comunidade, nada, a comunidade engole você e pega você, né? Que pelo menos comigo aconteceu assim. Eu passei 28 anos mexendo com beira de praia, barco, movimento sindical, toda sorte de manifestações daquela cultura, daqueles grupos, daquelas comunidades, sobretudo as do litoral paraibano e Rio Grandense do Norte, né? São litorais contíguos, porém profundamente diferentes. Aí a gente encontra uma variedade grande de temáticas, de dinâmica de trabalho, de problemáticas também. No começo eu tinha a ideia de estudar, porque a gente, essa coisa de o que é que você estudou é complicado. Pescadores, sim, mas o quê? Tá certo? Então eu comecei com saúde, com a questão da saúde. Então fiz um pouco de antropologia da saúde para poder ver aquele fenômeno numa cultura marítima. E depois, quando voltei, os 2 anos e meio que eu passei nos Estados Unidos, era antropologia médica que eu estava fazendo, né? Voltada para o trabalho, para as problemáticas de trabalho dos pescadores, os riscos, a morte, a volta, enfim, toda essa saga, né, que se constitui a vida de um pescador. E isso foram anos e anos, orientei, mas sempre orientações eu fiz variadas. Nos Estados Unidos você trabalhou aonde? Em Michigan. Em Michigan. Me fala um pouco sobre esse campo da antropologia médica. Esse campo, isso foi na década de 80. Eu fui para Michigan em 82 para fazer o doutorado. E começava-se a falar em antropologia médica, até havia discussões, aquelas discussões ainda preliminares. É antropologia médica? É antropologia da doença? É antropologia da saúde? É antropologia da nutrição? Porque essas práticas se cruzam, não é? O alimento pode ser manipulado de maneira a recuperar o teu organismo, pode ser tratado, pode ser usado como remédio, não é? Assim como o coentro, a cebolinha que você usa para temperar a comida, você pode usar como medicação também. Então eu queria fazer um pouco esses cruzamentos, né? E o campo lá estava bem avançado já. Aqui não prosperou muito não, ficou mais na saúde pública. O pessoal de saúde pública, por quê? Porque faz os diagnósticos socioeconômicos culturais, né? E tem então uma visão geral, uma possibilidade de aplicar aqueles estudos. Porque o que a gente quer é que o que a gente faz renda alguma coisa, volte, sirva para alguma coisa. E não adianta levar cópia da tese e entregar para o presidente da colônia, porque não vai resolver. Eu fiz essa bobeira. Na época, a gente é ingênuo e a gente está no mundo para fazer bobeira mesmo, né? Aí vai fazendo, até que um dia não faz mais. Eu, quando terminei a dissertação do mestrado, aí eu fui toda lá entregar uma cópia. Eles disseram, nós não queremos não. Aqui só tem uma pessoa que sabe ler.
Bota o gravador aí com as pesquisas da gente para a gente ouvir, que é mais divertido. Quer dizer, eles, na verdade, o outro, eu digo sempre, o outro é um armário fechado. Resta ver se tem alguma coisa para a gente ali ou não. Porque o que para mim era pesquisa, para eles era o contrário. Para eles, quem estava fazendo a pesquisa eram eles, não eu. Né? E era uma espécie de brincadeira. Eles diziam, ah, doutora, está por aqui, vamos fazer pesquisa. Quer dizer, eu achei, foi uma coisa que marcou, porque eu fiz muita questão, que a gente tem que, com as populações, sobretudo essas mais marginalizadas, menos atendidas, né, pelos poderes públicos, a gente tem que demonstrar quem a gente é, o que é que a gente está fazendo, para que vai servir aquele trabalho, sobretudo que não vai prejudicá-los. Que no caso dos pescadores é facílimo prejudicar pescador, porque você tem o Ministério da Marinha, você tem a Polícia Federal, você tem o Ministério da Agricultura, você tem agora a Secretaria Nacional da Pesca, você tem o IBAMA e as SUDEMAS, todas de olho em cima deles, para ver as malhas das redes, o tamanho dos barcos, mas para ajudar não vem ninguém. Que é o grande problema, no meu entendimento, da pesca, é o abandono em que esse pessoal vive, vigiado noite e dia. Noite e dia. Eles têm uma... eu faço a questão de dizer isso, porque é uma coisa que só que a gente que chega mais perto se apercebe de alguns detalhes, né? Depois de muita conversa, vão aparecendo as luzinhas aqui e ali. Muita gente não sabe que os pescadores são Exército de Defesa Nacional. Quer dizer, suponhamos que alguém resolva invadir o Brasil pelo mar. Muito difícil isso acontecer, mas suponhamos, eles serão os primeiros convocados. Eles sabem disso. E tem um desgosto muito grande. Isso dói muito a eles. Ao mesmo tempo, eles se orgulham. Tá vendo? Nós somos importantes para o país da gente, o Brasil. Se precisar, tem os botinhos da gente aí. Eles até dizem. Mas eles sabem que de volta não vem nada. Nada. Nem um prego para tapar um buraquinho no bote daquele não vem. Não há uma política nacional, nem mesmo a Secretaria de Pesca está dando conta. Certo? Por causa do abandono que eles sempre viveram. Eles são naturalmente naturais, estão ali como estão o mar, e os peixes e as algas, e não é bem assim, né? É uma sociedade, são comunidades, e até já me perdi. E depois, quando fui já tinha um material muito, mesmo voltado para a saúde, mas tinha um material já denso, quando voltei para o Brasil para terminar a parte que estava aqui. Aqui eu não pude terminar, não pude. O doutorado já não se voltou para a medicina, nem para a doença, nem para a saúde, nem para nada disso. Aí eu já fui trabalhar com espaço, tempo, orientação, sabedoria, enfim, outras e foi bom, foi bom. Mas afinal, optaste pela antropologia da saúde, da doença, da nutrição? Olhe, a dissertação de mestrado acabou sendo sobre a questão da comida. Quer dizer, não existe antropologia da nutrição, que eu saiba, mas seria o mais próximo da saúde via a nutrição, né? Concepções de saúde, doença, fases da vida, que a criança, por exemplo, é muito curioso, eles classificam o mundo em cores, né? Sobretudo, para falar do corpo humano, vermelho e branco, certo? Então, o vermelho é o saudável, é o quente, é o perigoso também, porque a comida muito temperada, a comida muito vermelha, a comida muito forte, muito apimentada, o crustáceo, eles dizem que ele tem uma reima, né? Que eles chamam reima, né? E faz mal. Esses pescadores com que eu trabalhei, eles chamavam de infecção mesmo. Eles diziam, é comida infeccionada, não é todo mundo que pode comer, não. Tem uns peixes que, pela cor do peixe, criança não pode comer, mulher depois do parto não pode comer. Então eu me vi num universo de preparo de alimentos com objetivos práticos e me meti nisso aí. Falei de saúde, sim, mas por essa via, né?
E no doutorado foi a questão da indivisibilidade do mar, né? Que é um meio, em princípio não, ele é absolutamente indivisível por meios jurídicos contínuos e individuais. Um indivíduo não pode dizer que possui um pedaço do mar no alvará. Isso não existe. O mar, porque o que interessa não é um quadrado de água, como seria um quadrado de terra, que interessaria porque você faria um cercamento, né? A água em si não interessa, interessa o que tem lá, o peixe que passa, as espécies que se reproduzem, as plantas, as algas, enfim, o que se pode, que se usa tudo, né? Então é isso que interessa. A apropriação se torna inviável. As 200 milhas, que são a única forma de colocar a coisa mais ou menos em ordem, inexiste para os pescadores. Eles têm consciência de 20 milhas, os que eu estudei, por causa do desenvolvimento das forças produtivas. São barcos muito simples, eles não têm a vela, eles não vão a mais de 20 milhas, não vão. É morte certa. Entendeu? Quer dizer, tem todas essas coisinhas que quando eu larguei a saúde, a comida e me voltei para o trabalho, eu vi que havia uma série de pontos muito interessantes a discutir, né, sobre essa questão da lei do mar, né? Tem golfos aí, cada golfo desse tem uma legislação. Basta dizer o Estreito de Gibraltar, ou Gibraltar, como preferirem, está lá entre a Europa e a África, é administrado pela Inglaterra. Quer dizer, tem uma série de sinuosidades aí que no doutorado eu desenvolvi mais. Como foi essa passagem da alimentação para a territorialidade, para a indivisibilidade do mar, para o mundo do trabalho? Foi uma passagem, se sequer natural, porque eu já tinha feito aquele projeto voltado para o corpo, para essa questão de percepção, a questão cognitiva, e dei o meu trabalho por terminado. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei fazendo disciplinas, epidemiologia, paleoantropologia, esse tipo de coisa, quer dizer que na verdade nem me interessava muito, mas estava no currículo de antropologia médica, e fiz antropologia médica, fiz observação participante em hospitais, com professores, alguns eram médicos que haviam se tornado antropólogos, outros o contrário, né? Mas todo mundo muito envolvido com a medicina. Eu tive uma filha lá, e a minha única filha eu tive lá, quer dizer, até participei daquele sistema de saúde porque me submeti a um momento sério na vida de uma pessoa que é ter um filho, principalmente quando é o primeiro e o único, e tive envolvida naquele ambiente, né? Então eu pude ver as diferenças de trato, de vocabulário, de práticas que existiam entre a medicina americana e a medicina brasileira, porque eu fui vítima quer dizer, usufruí, né? Na verdade, usufruí porque a medicina é muito adiantada, né? Eu tinha um parto de risco e eu tive uma vivência cultural muito forte, tendo uma criança também, uma criança americana para eu cuidar, uma coisa meio complicada. Mas foi assim, foi muito misturado com a minha vida pessoal, certo? E sempre procurando, nessa busca nossa, né, orientando os alunos, e cada orientação é um aprendizado, é uma pesquisa que você faz, é quase um livro que você escreve. Eu publico com meus orientandos, sempre a gente tem essa prática, porque já que existe a relação, né, tão próxima, tão íntima, você está lendo o que o outro está escrevendo, você está acompanhando as alegrias e as agonias do outro, né, a gente acaba escrevendo alguma coisa junto, entendeu? Como que é para uma mulher trabalhar com pescadores? Eu sei que tem uma passagem no teu livro que as alunas citam muito, porque eu tive 2 alunas que fizeram, em que tu disse que tu não entrou no barco, não pode entrar no barco. Bom, elas conseguiram entrar, até por causa que tinha uma máquina como o Alibi, né? Mas eu queria que tu me falasse um pouco sobre isso. Isso aí foi assim, a primeira vez, quando eu fui fazer a pesquisa para o mestrado, como as mulheres não estavam excluídas, ao contrário, porque a mulher que administra a saúde na casa, né? A gente sabe disso, é uma coisa cultural.
Dificilmente o pai é que leva para o médico, leva para comprar remédio. Isso está se dissolvendo um pouco, mas na década de 70, quando eu fiz meu mestrado, ainda era muito forte. E me ajuda um pouquinho agora. A primeira pesquisa, então, tu estava num ambiente bem próprio. Isso, pronto, a coisa da mulher. Não, houve dificuldades, tanto na coleta de dados para o mestrado como para o doutorado. Nas duas temáticas houve dificuldades por isso. Agora, a minha experiência pessoal é que isso é uma construção mais nossa do que deles. Existe a Panema, lá na região amazônica, né, que os homens acreditam, mas eu acho que é no mundo todo que os homens acreditam que a gente dá azar, porque onde você chega, não, aqui mulher não pode, ali mulher não pode. Na França, porco defumado, mulher não pode pegar porque pode estragar o porco defumado. Bom, eu preferi, no momento do mestrado não me perguntaram nada. Como eu andei mais pela cozinha da casa das pessoas do que propriamente pelos barcos, não tive muito problema não. Agora no doutorado foi difícil. Foi difícil porque eu queria ir, era espaço, era tempo, eram práticas muito práticas e eu queria ver. Mas eles não abriram. Agora, forçando, você vai. Foi uma escolha também minha. Eu cheguei e tentei. Né? Tentei, pedi, disse, olha, eu já vim aqui, você já tem confiança em mim, já me conhecem. Eu tenho tantos afiliados aqui na comunidade. Ah, meu Deus, nada. Para que a senhora quer ir? A gente não está lhe dizendo. Eu digo, não, mas eu preciso ver. Aí esse trabalho meu, eu preciso observar. Observe não tem nada para a senhora observar, não. Vai dar trabalho a gente. Quer dizer, eles eram muito práticos. Eu disse, vocês acham que eu vou dar azar? Não, se tiver que dar aqui na terra mesmo. Quer dizer, eles desmanchavam esse mito da mulher não poder entrar com brincadeiras. Então eu acabei me sentindo excluída, até um certo ponto, mas me sentindo muito incluída também, porque eles não se negaram totalmente, eles só não me levaram, andavam, eu entrava no barco, dava uma voltinha ali, me depositavam na beira da praia, o que era absolutamente humilhante, absolutamente, entendeu? Assim como o fato de eu não, coisas de gênero e da sociedade que se meteram no meio. O primeiro mês foi dificílimo, porque para eles era difícil fazer a diferença entre a mulher, porque para eles só tinha dois tipos de mulher. A mulher da rua e as mulheres da família. De repente chega um pássaro estranho que nem é da rua nem da família. Né? Logo eu tive a ingenuidade de me assexuar. Né? Era uma calça jeans, uma conga azul, ainda se usava conga nesse tempo, um chapéu de palha para ficar bem... Né? Country, e um gravadorzinho muito bem escondido lá numa bolsinha, uma camisa Hering sempre branca, nada de batom, nada de brinco, mas eles me pegaram nessa história. Ficavam, doutora, tem maiorzinho em casa não? Tem, mestre, mas eu venho trabalhar. Não, mas ela tá muito calor, então entre na água assim mesmo. Ficavam provocando, sabe? Mas tudo com muita amenidade. Eu não tive... A dificuldade era essa, que havia coisas que eles não queriam ou não podiam me dizer, e até hoje eu não sei quais são. Porque se não me foi dito, o não dito é não dito por ilícito, é não dito por implícito, é não dito por alguma razão, e você não vai tê-lo nunca. Então eu trabalhei com o que pude ver e pude verificar, e me apoiei, devo dizer, pesadamente nas etnografias de outras pessoas, inclusive feitas fora do Brasil, o que me levou a acreditar mais do que nunca numa cultura pesqueira marítima, porque há elementos recorrentes no mundo todo, na Índia, na Suécia, no Japão, no Brasil, no Canadá. Eu passei um semestre no Canadá como professora visitante, justamente, eu estava comentando com ele, justamente para... veio um professor canadense à USP, quando eu estava fazendo meu pós-doutorado, e ele me convidou para falar para os canadenses de uma pesca que eles nunca viram, que é a pesca simples, de verdade mesmo. Né? Quer dizer, houve inclusive coisas gratificantes
nesse mundo, nesse trato com a pesca. Seria pesca artesanal ou pesca assim? Pesca artesanal. Porque a gente não tem pesca industrial no Nordeste, a pesca industrial é aqui, no Sul. E mesmo aqui, a pesca artesanal ainda tem muita força, muita presença. Mesmo nos barcos, eu li algumas etnografias feitas em barcos industriais, tanto aqui como fora, que algumas coisas eles conseguem manter. Algumas práticas, como a hierarquia do mestre, por exemplo, eles conseguem ainda manter aquela tradição. A gente volta na hierarquia do mestre, porque o pessoal também usa muito essa parte do teu livro, mas queria que tu falasse um pouco, se tu lembra, assim, dessas etnografias que tu percorreste no Brasil ou fora do Brasil, tu lembra dos autores? Ou... Ah, sim, claro. Bom, na parte de saúde, eu tive com pessoas interessantes, muito interessantes. O meu orientador nos Estados Unidos, ele faleceu há uns 3 anos, chamava-se Arthur Rubel, e ele trabalhava com doenças populares, doenças que a cultura popular diagnostica, nomeia, trata e a medicina oficial não reconhece, não trata, e quer dizer, coisa popular mesmo, vinda da alma do povo. E ele descobriu, entre camponeses e indígenas mexicanos, uma doença chamada susto, que era o nome que, susto para nós é uma coisa, para eles, para aquelas populações que ele estudou em Oaxaca, era uma doença causada por um susto, que poderia ser uma cobra com que o cabra se cruzou e assustou demais e entrou num estado alterado, digamos, de consciência, ou uma morte inesperada em casa. A morte de um filho dá susto, sabe? Coisas desse tipo, inadequações de papel, provocavam um certo isolamento que ele chamou de susto. Por exemplo, foi importante para mim ter convivido com esse autor, que além de ser um grande antropólogo, ele dizia que era o último funcionalista depois de George Foster. Ele se reconhecia mesmo funcionalista. Mas foi um grande professor e na orientação foi muito bom. Conheci também Scott Whiteford, que trabalha com migrações no sul, né? Aqui da Argentina para o Uruguai, para o Paraguai e tal. E agora ele está dirigindo um centro de estudos latino-americanos lá em Michigan mesmo. Trabalhei também na parte de saúde com Brigitte Jordan, que era uma alemã naturalizada americana, que estava trabalhando com as questões da medicalização do parto no mundo indígena, como é que a medicina estava chegando devagarzinho e como é que esses dois momentos, que para as populações indígenas o momento o parto é uma coisa sagrada, tem toda uma série de rituais, né? Como ela era muito boa nisso, inclusive usava muita imagem, como elas se entrecruzaram e se adaptaram, sabe? Isso aí foi o pessoal dos Estados Unidos e tinha também David Price, que eu não conheci nos Estados Unidos, conheci na UNB, onde foi meu professor e depois morreu também. Parece que não dá muita sorte me orientar, não. O orientador de antropologia médica, o professor Martin Ibanez Novion, também morreu. Quer dizer, eu vou dizendo, tem isso, fez aquilo e depois morreu. O pessoal diz, Manuel, ainda bem que você não vai mais ser orientada por ninguém, porque ninguém ia se candidatar. Bom, isso. E no doutorado, teve esse pessoal da saúde e teve também da UNB, o professor Klaes Wortmann, né, que trabalha muito com campesinato, né, o professor Peter Silverwood Cope, que orientou uma parte também, o professor Sérgio Porto, que ficou 1 ano como meu orientador metodológico, porque Mireia Soares, de quem também fui orientanda, se afastou. É uma espécie de ciranda de orientadores, porque as pessoas saem, vão, voltam, e eu não podia parar. Então, foi com essas pessoas, sobretudo, que eu cruzei a professora Marisa Perano, que também é conhecida, estudiosa e tal, foi minha professora. Tive aulas com Roberto Cardoso de Oliveira, que não é pelo que aconteceu esse ano, fez uma diferença tremenda para mim. Inclusive eu tinha um certo receio, porque o Roberto era uma figura
destacada, né? Mas mudou para mim, fazer um curso com ele abriu minha cabeça, fez uma faxina fantástica, sabe? Eu tive muita sorte de cruzar com pessoas, autores, professores, pesquisadores, mas sobretudo autores, né? Como que ele era como professor? Roberto? Muito bom, extremamente competente, irônico, sagaz. E isso, irônico e sagaz. Tinha o lado bom, era a excelência pessoal, ética, que, pelo amor de Deus, o professor, né, quer dizer, é um ícone na história da nossa antropologia. E tinha também essas qualidades que só as pessoas muito inteligentes conseguem ser, sagazes e irônicas, sem machucarem os outros, né? Quer dizer, era isso, e muito exigente com a gente, naturalmente, né? Organizava os cursos dele com muita epistemologia, tinha um gosto muito grande, inclusive foi quem trouxe, como é o nome dele? Não estou lembrando agora. Ele trouxe vários antropólogos importantes à UNB, né? Crapanzano. O Crapanzano veio pela mão do Roberto, né? E eu cheguei a fazer uma disciplina também com o Crapanzano, que foi, por sua vez, a João Pessoa, fez uma parte da pesquisa dele, foi feita em João Pessoa, na Jurema, justamente um ritual local, né, bem nordestino. Na Jurema onde? De Alhandra. Foi você que levou o Crapanzano lá? Foi. Ele foi mas com o Crapanzano não houve milagre, houve com o outro professor. O Crapanzano só, porque teve um outro professor também americano, que foi comigo lá e obteve uma graça de uma juremeira. Mas aí, discutir a graça da Jurema agora não tem sentido. Eu estou dizendo que eu tinha comentado com os meninos e o Crapanzano também foi a Jurema, né? Isso foram as pessoas com quem eu, né? O Klaas, especialista em sociedades camponesas, no que você acha que é possível recuperar o trabalho dele para a gente olhar os pescadores e no que há especificidades entre as sociedades camponesas e os pescadores em que não é possível fazer isso? É um ponto difícil, porque incorre-se em grande injustiça com os dois. Houve uma época em que o pescador que foi na década de 70, o nosso amigo eleito, o índio, estava afastando um pouquinho para dar lugar ao campesinato, né? A década de 70 e o pedaço da década de 80 foram os estudos de campesinato. Shep Foreman, Raymond Firth, aquele pessoal todo que fez, que até falava de pescadores, mas não fazia etnografia de pescadores. Eles iam fazer etnografia de uma determinada comunidade ou de um determinado fenômeno e acabavam caindo na pesca, porque o próprio Malinowski, não é? Que foi ele não foi pesquisar náutica trobriandesa, ele foi pesquisar Kula. Mas o Kula se dá através de náutica, embarcações, rituais, etc. Então ele acabou falando disso também, né? Então houve essa fase que não se sabia muito o que fazer. Pescador é o quê? É um ser urbano? Não é. Não havia pescadores nas cidades. Agora, no Nordeste, está uma infelicidade. Eles estão sendo empurrados para as favelas. É uma situação bem difícil, por causa da corrida imobiliária, né? A questão do valor das terras de marinha. São coisas que a gente preferia não ter que denunciar, mas é preciso dizer. Está havendo um abuso disso aí. E o governo não toma a menor providência para evitar que as casas, que as ocupações, o material de trabalho dos pescadores seja zelado. Não tem o menor cuidado. Não tem o menor cuidado. Os pescadores moram em terreno de marinha, ou seja, eles podem morar, mas só. Eles vendem para o pessoal, a comunidade que eu estudei, eu não reconheço mais hoje. Quer dizer, reconheço porque sei, mas enfim. Se você me pegasse, me soltasse lá, eu não sei o que é isso. Casas enormes, com piscina, coisas desse tipo. Os pescadores vendiam a casa por qualquer tostão, iam morar numa favela lá na periferia da cidade e pescar no estuário do rio. Entendeu? Então, esse problema é camponês, não é camponês, durou muito.
E foi muito ruim. No Peru, por exemplo, teve consequências desastrosas, que a pesca no Peru é muito ativa. E foi onde, na América Latina, primeiro se constituíram cooperativas pesqueiras, porque essa história de colônia, isso é uma coisa militar, né? Que daria uma conversa de mais um dia. E as cooperativas deles iam todas para baixo e todo mundo, o resto da América Latina, olhava e dizia, não, cooperativismo pesqueiro não dá certo. Porque no Peru não deu. Mas por que não deu? Porque eles adaptavam o modelo de terra, de cooperativa rural, a uma cooperativa marítima. Os critérios são todos diferentes, o meio é diferente, a sazonalidade é diferente, o estar no mundo é diferente, o medo é diferente, as crenças são diferentes, é tudo muito diferente. Dizer que o camponês, que o pescador é um camponês que pesca, como chegou a se fazer, entendeu? Então, foi interessante que agora não há mais dúvida. Tá certo? Eu tenho até uma partezinha nisso, porque entrei no mesmo grupo que o Antônio Carlos Diegues, da USP, Luiz Fernando Duarte, do Rio de Janeiro, Ana Maria Beck, aqui de Santa Catarina. A gente foi devagarzinho, cada um se encontrando uma vez por ano, ajeitando até que nós conseguimos o conceito de maritimidade para deslocar um pouco e esse mar está mais tranquilo, quer dizer, já não se confunde, já não... Agora, o que é que você encontra? Você encontra comunidades, e com muita frequência, e é muito importante estudá-las assim, em que a coisa se mescla, porque a família fica na terra e a família planta. Então, como é? Quem é? Plantam ou pescam? Plantam e pescam. Aí você tem que ver qual é o referencial ideológico mais importante, e identitário também. Se eles se dizem pescadores, e saem, passam 4, 5 dias no mar, você não vai chamar esse cara de camponês agrário. Né? Então, agora, as famílias fazem utilização da terra, plantam hortas, colhem frutas, enfim. Então, esse momento foi bem tenso. A gente levou uns 10 anos, entre lá e cá, tentando chegar a um acordo. E o conceito de maritimidade pegou bem, né? Quer dizer, a cultura marítima se impôs como conceito, e o Diegues agora está trabalhando com o conceito de ileidade, para falar dos marítimos que moram nas ilhas. Mas aí eu não entrei, não. Ele escreveu Ilhas e Mares, onde ele coloca esse termo. Quer dizer, e o Claes trabalhou com campesinato agrário mesmo, mas ele conceitualmente abriu para nós a possibilidade de discutir nas aulas, no tempo que eu estava fazendo doutorado, que eu fiz campesinato com ele. Fiz porque era o que tinha para estudar, e a gente foi também, e hoje ele também não tem dúvida nenhuma de que pescadores são pescadores e camponeses são camponeses, mesmo que plantem. Certo? Tempo e espaço são categorias de referência na antropologia, né? Uhum. Como que isso apareceu no teu trabalho? Como é que você... Primeiro, a questão do espaço, né? Que com as leituras feitas para o mestrado, eu estudei Direito do Mar e me dei conta dessa indivisibilidade que até então não era visível a mim. Para mim, o mar era uma coisa bem grande, que parece que não vai acabar, e eu também achava que não tinha ninguém ali dentro. Quer dizer, senso comum. Mas, quando você vai estudar o meio, você vê que não é nada disso. Que é um meio riquíssimo em tudo, inclusive em conflitos interpessoais, barco com barco, mortes misteriosas, coisas desse tipo, e uma espacialidade muito especial, porque eles se orientam pelos sinais da natureza. E isso aí está começando não digo a desaparecer, mas está começando a ser substituído, porque qual é o pescador que, podendo botar um motor de popa no seu barco, vai levantar uma vela de 40 metros de altura? Sabe, tem isso também. A gente quer muito
a gente que trabalha com pesca, a gente ainda sonha muito. Eu fiz até uma fala lá em João Pessoa sobre, que me pediram em Campina Grande, sobre essa questão, né? O que é que a gente faz? Cadê o pescador? Que a gente chega lá, tá um cara com um brinco na orelha, mexendo em motores, mas que é isso mesmo. Eles têm acesso aos motores e eles põem os motores, por que não? Eles não querem que os filhos deles sejam pescadores, como queriam anteriormente. Não querem. Eu trabalhei, inclusive, em uma comunidade que se considerava felicíssima, porque ela é contígua, encostadinha no Porto de Cabedelo, na Paraíba. Então, os filhos deles não tinham dúvida. Iam embora para os navios. Não se afastavam do mar, passavam a viver uma vida muito mais interessante, muito mais vária, porque eram contratados por navios estrangeiros como moço de bordo, que eles chamam, né? Eles não chamam nem marinheiro, chamam moço de bordo, e, para abreviar, moço. O senhor quantos filhos tem? 12. 6 são moço. Aí a gente já sabia que trabalhavam em navios. Viajavam muito. Eu cheguei a ver coisas as quais... Eu não sou o exemplo melhor de riqueza, mas eu não teria acesso àquelas coisas. Eles tiveram acesso àquelas coisas, eletrodomésticos, joias, porque o filho era moço de bordo. Eu estive na casa de um pescador para entrevistá-lo. Primeiro eles me enrolaram de tudo que foi jeito. Os primeiros dias foi um inferno. Eu para cima e para baixo com aquela bolsa na mão, aquele chapéu na cabeça, foi idiota, 14 meninas atrás de mim. Tia, paga um guaraná, tia, paga uma bolacha, tia... Ai, eu não sabia mais o que fazer, as pessoas negavam o nome. Eu trouxe da Capitania dos Portos uma lista com os nomes deles, e eu dizia, quem é seu Antônio Manuel da Silva? Sei não, e era o cara. Isso aconteceu comigo. E na casa desse Antônio Manuel da Silva, eu cheguei com o meu pobre gravador, daqueles bem perrengues, disse, olha, seu Manuel, expliquei a ele que era melhor gravar a entrevista, porque era melhor para mim e para ele, eu guardaria melhor os dados, e ele só fazia mudar de mão. Só fazia mudar de mão. Disse, bom, tá certo, pode usar o gravador. Eu liguei o gravador, nada. O gravador mudo e quedo. Eu disse, olha, deve ter algum problema com a sua fiação. Ele disse, não tem problema com a minha fiação, mas troque, vire a tomada. Eu troquei, virei, nada. Eu disse, e agora? Ele disse, ô menino, traz o som. O filho dele veio com 3 em 1, que ninguém tinha, alemão, tá as caixas. E aí a gente fez uma grande entrevista, muito bem gravada, tá? E ele disse, tá aí, agora leva o gravadorzinho da cidade para a cidade, que eu tenho meu som alemão aqui, que meu filho trouxe de Hamburgo. Sabe onde fica Hamburgo? O meu filho foi lá e trouxe esse som para mim. Quer dizer, são coisas, são curiosidades, mas são culturais também. Já em comunidades mais isoladas, o pessoal fica procurando a cidade mais próxima para trabalhar, porque a pesca, lamentavelmente, eu não tenho direito nenhum de falar em pescador sem expressar o abandono em que esse pessoal vive e o mau entendimento do que é a vida desse pessoal e do que eles precisam na realidade. E eu, quando se abriu essa Secretaria da Pesca, eu tive uma esperança. Eu digo, agora vai não. Vai não. Aqui a gente costuma dizer, tá até recuperando um pouco o trabalho da Unibec, que a pesca, se antes ela se articulava com a agricultura, agora ela se articula com o turismo. Né? Você concordaria com isso? Ah, sim. Agora, chegou um momento em que a gente procurava o pescador, o turista aparecia primeiro. Agora isso já está ficando, a gente está se habituando mais. Mas muitos pescadores passaram a trabalhar no mundo do turismo. Ou seja, pegar o mesmo barco, que ele tinha que equipar muito mais e melhor, para ir mais longe, para trazer o peixe, para ir vender, eles ganham esse dinheiro fazendo passeio para turista. Pescando para restaurantes e hotéis que recebem um número muito grande de turistas. As mulheres e as meninas que não tinham renda praticamente, tem pescador que se desespera porque a mulher ganha mais do que ele. Fazendo faxina nas pousadas, lavando roupa para os veranistas, vendendo bolinho de peixe na praia. Quer dizer,
houve uma alteração no mundo do trabalho, sabe? E a questão que você perguntou do espaço, a primeira coisa que me chamou a atenção foi como é que esses homens se organizam num espaço que não é divisível. Aí eu vi um nó, eu quero saber. E para eu saber como é que eles conseguiam, eu tive que invadir uma série de espaços que não eram para mim, mas eu consegui ainda, não consegui ir a uma pescaria, mas consegui que falassem bastante para mim. Entende? E como é que se organiza? Como se organizam? Eles se organizam da seguinte maneira: eles têm o hábito de não variar de tripulação. A tripulação nessas comunidades que eu estudei é uma média de 4 a 5 homens por barco. Certo? Os barcos já têm, alguns têm motor, ainda tem outros vela, outros juntam uma coisa e a outra, quando tem vento levanta a vela, quando o vento para liga o motor, mas são sempre aquelas pessoas que geralmente são da mesma família, eles têm todo um ar de família no que fazem. E tem os pontos de peixe, os bancos de peixe, as moradas, como eles chamam. Eles têm um léxico muito bonito. Eles chamam morada, lugar onde tem muito peixe. Aí eu digo, morada de quê? Aí ele diz, morada de gente. Vai rir da minha cara, né? Morada, tem as moradas, que são os pontos. E que moradas são essas? Onde tem recifes, por exemplo, mesmo que submersos, onde tem pedra, tem peixe. Porque nas pedras é que florescem aquelas algas. A grande inflorescência de algas se dá no relevo submarino. Então, ali tem peixe. E eles sabem que peixes vêm, em que época do ano se alimentar, de que algas, em que lugar. Então, eles sabem para onde ir, nós não sabemos. Além desse relevo submarino que eles conhecem e nós não conhecemos. Então, se der um barco a você ou a você pode ir em cima de uma rocha que está ali, mas você não está vendo porque a água está cobrindo e eles sabem onde passar. Né? Então eles criaram a noção de barretas, que são passagens seguras para eles e que só eles sabem onde estão. E eles não ensinam, não. Fica só entre eles. Aí é o segredo. Que eu caí em Zimmel por causa do segredo. Porque era uma coisa tão assim de matar. Um sujeito pode morrer se revelar onde o seu barco vai pescar. Tá certo? Aí se junta uma série de elementos também do imaginário. Os mestres geralmente são pessoas diferenciadas, são pessoas carismáticas, mais capazes, mais fortes e, sobretudo, que descobrem onde tem morada. Né? Então eles às vezes dizem que tiveram um sonho ou que viram uma entidade marítima que disse a eles aonde estava a pedra. Então, para ser mestre, é importante encontrar a morada. Isso é espacial, isso é espaço, não é outra coisa. Não é? Quer dizer, determinando a hierarquia social, dados do imaginário e dados do espaço, do meio físico explorado. E aí tem os caminhos que eles sabem pelas ondas, pelo vento, pela época do ano, né? E tem os naufrágios também, que também se naufraga, tem as mortes, os desaparecimentos no mar. Quantas vezes? 3 vezes eu vi barco sair com 5 e voltar com 4. E aí quem diz o que aconteceu é o mestre. Quer dizer, há um espaço enorme, imenso, o 6º continente, né, que é o mar, que eles sabem muito bem que é finito. Mas para nós, é uma coisa. Então me chamou a atenção e eu fui ver que mecanismos eram esses. Por exemplo, se você entra e tem um barco ancorado com os remos para cima, é porque aquele lugar está ocupado. Você não pode encostar seu barco ali para pescar, porque o outro vem e esfaqueia você. Ou enxota você de lá. Você não pode. Isso aí é na Bahia, num lugar chamado Valença. Significa que a pedra, a morada, está ocupada. Eles têm uma linguagem. Com as velas, com o movimento das velas, às vezes um barco está a milhas de distância de outro, mas basta ele ver a vela, ele sabe o que é que está acontecendo, porque eles têm toda uma linguagem que só eles conhecem com o velame. Né? E, além disso, os próprios verbos. O que para nós é sair, para eles é entrar. A gente entra no mar. Né? A gente vai para a praia, vamos entrar? Eles saem.
Eles saem para o mar e entram para a terra. É o contrário da gente, claro. Vão fazer coisas diferentes, né? É a entrada e a saída, a pesca e a despesca, que também é um vocabulário, né? Pescar a luta física do homem com o peixe. Ou seja, eu estou aqui com o meu anzol, eu pego um peixe grande e o barco vai embora e o peixe vem querendo se livrar e eu vou puxando ele, um dos dois ganha. Isso é pesca. E despesca é quando eles usam instrumentos fixos. E aí o verbo tem uma regência diferente, né? Você pesca o peixe, mas o anzol, a rede, o espinhel, você despesca o espinhel, não é o peixe. Porque o peixe está preso no anzol do espinhel, que é mais para cação, para tubarão, para peixes grandes. Eles usam. Eu vi um espinhel uma vez de 18 quilômetros. Imagina puxar aquilo no alto mar, e eles colocam umas boias assim, e anzóis de diversos tamanhos, e deixam aquilo 2 dias. Depois eles voltam, os peixes estão todos lá. Então eles não, é como se eles não correm perigo e nem fazem tanto esforço na despesca. Quer dizer, tem essas diferenças, né? Por exemplo, eu achei muito bonito, eu disse, discutir de noite. Como é que vocês fazem? Aí de noite tem o clareão. O clareão para eles é a luminosidade das cidades que se vê no céu de longe. Se você, claro, aqui você olhando, você não vai ver clareão nenhum, mas se você estiver numa estrada, digamos, distante do meio urbano, e você estiver se aproximando, você vê as luzes no céu, né? Eles chamam clareão. Sabe, umas coisas assim, se guiar pelas estrelas, né? A própria maneira de botar o bote para sair, o bote tem que sair pelo lugar certo, e é com o corpo deles que eles aprumam o barco. Fica um pescador em pé na proa do barco e fica fazendo assim, com o corpo em pé, até o barco, quando o barco para de se movimentar, ele vê qual foi o ponto que ficou atrás dele, e é por aquilo ali que ele vai se guiar. Isso é espaço, é uma maneira de controlar, né, também o risco, que é muito grande. Né? Então, foi isso aí, eu me fascinei completamente com essa coisa do tempo, e o tempo entra porque tem o tempo natural da chuva, da época que não tem peixe, ou que tem pouco peixe, não é? E tem o tempo do peixe também, e tem o tempo do pescador, porque muitas vezes o pessoal passa por uma praia, dia de quarta-feira, está todo mundo bêbado. Ou senão consertando rede. Esse pessoal não trabalha no domingo. Quando a gente não tem o que fazer, o peixe está passando e ele está trabalhando. Quer dizer, o referencial dele para a sua divisão do tempo é outro, é o peixe que diz. Não são as atividades de terra que dizem. Quer dizer, aí você chega a práticas milimétricas, que fascinantes, todas elas. Aqui a gente tem algumas divisões do mar que se dão em terra, né? Por exemplo, no Campeche tem 2 barracões de pescadores, um colado no outro. O barracão da direita só pode pescar da direita. Que interessante. E da esquerda para a esquerda. Mas não existe linha, não existe nada, mas é um código. O mar está dividido nesse sentido. É um código, né? E pronto, cada comunidade tem a sua referência. Quando você estava falando isso, eu me lembrei agora também. Eles falam muito no mar de terra. O mar de terra é o mar frequentado por mulheres, crianças e banhistas. Para eles não tem nada a ver com eles não querem nem saber. As mulheres têm uma ligação muito física, muito pessoal, que as casas encostam na praia, e elas, quando precisam de comida por menina, eu estava dizendo aqui, vão, e elas dizem que não pescam. Juram que não estão pescando. Mas você está pescando, não estou não. Estou tirando do dia. Estou pescando não. Elas negam, sabe? Negam fechado. Pelo menos nas comunidades onde eu estive. Porque isso é muito... Aí vem outra e diz, não, eu conheço uma mulher que vai pescar todo dia. Paciência, ele viu, eu não vi. Tem essa coisa da relatividade, da localidade da cultura, né? Que tem códigos de um jeito num lugar e códigos, às vezes, opostos
em outro. Então, isso é divisão do espaço. E é uma divisão consuetudinária e muito levada a sério. É muito interessante essa que você me falou. Né? Aqui a gente também tem, assim, eu queria que tu falasse um pouco da hierarquia, né, que é tão forte no teu trabalho. Porque eu te ouvindo falar, me dá a impressão de que lá os peixes estão mais localizados em moradas, né? E aqui eles passam, a gente espera a tainha que passa, espera... Então a gente tem a figura do vigia muito importante, porque o vigia vai localizar onde é que passa esse peixe e vai dar o sinal para as pessoas irem buscá-los. Quer dizer, lá parece que os peixes já se escondem no... O litoral é diferente, morfologicamente. Né? Vocês têm uma plataforma continental muito mais ampla do que a nossa. A nossa é desse tamanhozinho assim. Porque a Paraíba faz isso e come o mar, né? E vocês estão aqui embaixo. Então vocês têm mais 200 milhas do que nós. Nós estamos também um pouquinho. Então o que acontece é o seguinte, são essas características que eles chamam. Mar de terra é o mar do banho, da pequena pesca. Mar de fora é onde a mulher não vai, só vão os homens. Mar de dentro, onde os homens ainda vêm, mas já é meio liminar. Entendeu? O lugar de ancorar os barcos, eles têm uma forma demonizam um pouco, que é uma característica também, que vem, eu acho, do próprio risco cotidiano, de sair e não voltar, né? Porque a tônica é essa. E as famílias começam a se preocupar com a volta dos pescadores, a depender de quanto gelo eles levaram no barco. Porque cada barco, vamos dizer que um barco daquele suporte uma média de 400 quilos de gelo. Se ele levou 400 quilos de gelo, suponhamos que ele leve, faz-se o cálculo, que dê para uma semana. Certo? Então, até o fim daquela semana, ninguém vai pensar naquele cara. Agora, se ele não chegar, aí o gelo acabou e fulano não voltou. São cruzamentos gozados, né? Não é a pessoa não tá, é o gelo que acabou. Que a família viu ele adquirir o gelo, botaram, mas se ele levou só 200, ele tem que voltar antes. Né? E então, com essa questão do risco, há uma desconfiança muito grande. Também há prestações de confiança, né? Por exemplo, no barco, tem o bico de proa, que é o que fica lá na frente vigiando, não necessariamente cardumes. Os cardumes que eles vigiam são os dos noturnos. Sardinha e voador. Eles chamam água de sardinha e água de voador. O voador é o que sai da água mesmo. E a pesca é noturna, assim como a sardinha também eles só fazem à noite. Né? Então, eles seguem determinados comportamentos, E o mestre, ele é uma figura diferenciada, ele é responsável por tudo. Ele é responsável pelo barco, ele é responsável pela vida dos homens, ele é responsável pelo peixe. E eu perguntei uma vez, e a palavra dele é lei. O que o mestre disser, se faz. Eu perguntei uma vez a um deles, eu disse, como é que você faz para segurar, porque são 4 homens, uma semana inteira, isolados, com sede, embaixo do sol, a comida acabando. Vocês têm conflito, discussão, briga? Eles, não senhora, não senhora, a obrigação é minha de segurar. A senhora já pensou, 4 homens num bote brigando? Não pode não. Tem que ficar todo mundo quieto, ofendeu por alguma razão, ou tem alguma querela, vai resolver na praia. Dentro do barco, não. Quer dizer, tem essa coisa muito forte, tá certo? E num dos naufrágios que houve, quando eu estava fazendo pesquisa de campo, nesse dia eu não estava na praia, mas o pessoal me avisou. Isso, o barco de tijolo não voltou. Quer dizer, alguma coisa aconteceu. O mestre, eles usam nomes que não são deles, eles não usam os próprios nomes, usam nomes de pesca. E desse daí era tijolo, eu nunca soube, depois que eu fui saber, que chamava Nilson. Mas o barco de tijolo não voltou e é bom a senhora vir, porque a polícia já está chegando. Aí eu disse, tá bom, vou para lá. O barco chegou e ele disse, o chefe de polícia disse, como é, você sai com
3 tripulantes e você são 4, você volta com 2 tripulantes e você, cadê o outro? Cadê Leocádio? Aí ele disse que no Mar Alto eles fazem essas trocas. Cada noite um fica de vigília e dorme um pouquinho de dia por causa de peixes grandes, por causa de ondas altas, por causa de navio, porque os navios, segundo eles, não têm o menor respeito, cortam as cordas dos barcos, rasgam as redes. Então tem esse sujeito que fica, né, ocupa essa posição de bico de proa e tem... é isso, são poucas pessoas. E ele chegou e disse, não, era o dia de Leocádio vigiar, a gente desceu para o baixo, né? E ele ficou em cima e disse que ia fazer uma pescazinha. Ficou com umas iscas, um facão e uns anzóis para pescar de madrugada. Quando amanheceu o dia, às 4h30 da manhã que eu subi, só estava a faca, os anzóis e as iscas, e ele não estava. Aí foi contar, aí nós procuramos tudo, chamamos com as velas companheiros de outras comunidades que a gente sabe que estariam pescando na redondeza, eles vieram, eles se comunicam lá. Os de uma comunidade se comunicam com os de outra em Mar Alto. Tem mecanismo de comunicação. E eles vieram e ajudaram e chegou a hora que a gente viu que não tinha jeito e voltamos para cá. Pronto. E aí todo mundo engoliu a história. Eu achei bom que tivesse engolido, já que o rapaz desapareceu, que tivesse ficado por aí. E eu perguntei ao chefe de polícia, eu disse, escuta, o senhor nem questionou? Ele disse, não. Questionei não. Eles não desmentem o mestre? Eu podia perguntar, eu podia acabar com eles no cacetete. Eles não dizem. O que o mestre disser, ele vai dizer até o fim, todo mundo vai dizer até o fim, então não adianta. Eu vou registrar que o rapaz caiu na água e se afogou e pronto. Quer dizer, a hierarquia chega a esse ponto de não se abrir até num caso de morte. O que aquele mestre disser, e o mestre que perde a mestrança. Porque isso também acontece, do mesmo jeito que você ganha, você pode, por alguma circunstância, perder a sua mestrança. Tá? E adoece, dá doença. Tá certo? Eu não sei se eu já estou muito longe. Não, temos 3 minutos. Né? 4 minutos. Deixa eu ver aqui. Quando é que o mestre perde a mestrança? Pronto, eu vou contar. Eles têm uma prática que faz com que a gente chame os que fazem isso pescador andorinha. São os que deixam o bote com a família, lá no norte, no nordeste, e vêm para Santa Catarina e para São Paulo, e para os botes grandes da pesca industrial. Eles não vêm para ficar, eles vêm com a ilusão de ganhar mais, de ter mais dinheiro e voltar para comprar outro bote para a família. É isso que eles querem. Por isso que chama pescador andorinha, porque ele não vem para ficar, ele vem para voltar. E geralmente eles voltam, geralmente são mestres, porque tem prática, tem tudo isso. E eu conheci um que veio e ninguém me avisou nada, que ele tinha voltado, nem coisa nenhuma. Só me avisaram, eles são muito, vêm muito pelas beiras, sabe? Foi uma mulher lá em casa, minha casa não fica no caminho de nada. E de repente chega a mulher de um pescador lá para tomar um copo d'água. Eu disse, diga o que é. Tem pescador querendo falar com a senhora. Quando eu cheguei lá, eu já sabia, né, que tinha acontecido alguma coisa. Quando eu cheguei lá, era ele, que é o herói do meu livro. O último capítulo é dele. No sábado é a história de Totólio. Tudo isso que veio para cá, o que aconteceu com ele, toda a dor que ele sentiu de ter que obedecer a outras pessoas, quando a mestrança sempre tinha sido dele, que ele era o homem mais importante de Cabedelo e tinha sido o menos importante no Porto de Santos. Toda essa coisa humana ele contou e me pediu que voltasse na semana seguinte, porque não aguentava contar a história toda. Rapaz, na semana seguinte, quando eu voltei, que ele se viu pedindo lugar nos barcos dos sobrinhos e dos primos, ele que tinha sido o mestre, esse homem estava enlouquecido. Eu não tive coragem de entrar na rua dele, não. Quando eu cheguei aqui na ponta, tinha uma meia lua de gente assim, ele já tinha bebido todas, ele não tinha mais condição de beber, com um facão na mão. Que faço, que aconteço, que estripo, que capo, olha, coisas, ameaças de toda qualidade. Nome feio, e fazia assim com o facão, e o pessoal
ia e voltava e ninguém dizia nada, só achava graça e ele lá ameaçando todo mundo. Chegou um momento que 4 mulheres mais velhas, já tias, avós e tal, se aproximaram dele, seguraram esse homem que ninguém estava conseguindo segurar. Elas seguraram, 2 num braço, 2 no outro, e disseram, pronto, Totoli, agora acabou. Aí ele soltou a faca, parecia coisa de cinema, né? Soltou a faca, amoleceu o corpo. É como se ele precisasse daquela catarse e só mulheres menopausadas pudessem tocar nele para tirar daquele surto. Aí ele soltou. Elas botaram ele embaixo de uma torneira assim, ele ainda quis, mas depois botaram numa rede e ele adormeceu. Quer dizer, são práticas, assim, são coisas que a gente só estando mesmo no cotidiano para ver. Mas é muito lindo. E o tempo e o espaço falam alto no ar. Muito obrigada, senhora. Eu que agradeço a vocês. É uma honra ficar aqui.